país com mais de 47 mil mortes violentas, 75 mil estupros e uma alta considerável em agressões, golpes e fraudes. Foi esse o retrato divulgado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou alguns dos muitos desafios para o Brasil nesse setor. O número de homicídios voltou a ter uma leve queda, embora menor do que a do ano passado. Por outro lado, os crimes contra a mulher dispararam. Os feminicídios tiveram alta de 6%, assim como os estupros, agressões domésticas e importunações sexuais. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que só cerca de 10% dos casos de violência sexual são relatados às autoridades. O anuário mostrou ainda como as crianças estão vulneráveis. 61% das vítimas de estupro têm menos de 13 anos. E na maioria dos casos, elas são alvos de pessoas conhecidas. E houve aumento nos casos de maus tratos e abandono de menores. O Ao Ponto de hoje analisa os números e conclusões do Anuário de Segurança Pública e destaca ainda o avanço de crimes como as fraudes e golpes eletrônicos, responsáveis por prejuízos bilionários. Quem conversa com a gente é Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que também discute as lacunas nas políticas de estados e do governo federal. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 21 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Renato Sérgio de Lima, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto hoje para falar de um tema que é muito importante e de números muito importantes que foram lançados no anuário. São muitos indicadores que a gente vai falar aqui hoje, mas vamos começar pelo número que abre o relatório, que é o de mortes violentas. Foram 47.508 em 2022, uma queda em relação a 2021, mas como vocês apontam no anuário, houve uma redução nesse ritmo de queda. Dá para apontar alguns fatores para isso? Olá, eu que agradeço a participação. Sim, eu acho que a gente pode tentar trazer alguns pontos que são nacionais e até mesmo internacionais que afetam a queda, tanto para fazer com que ela continue acontecendo, ou seja, a gente tem a redução, como também para explicar por que ela perdeu o ritmo, né? Conosco, a queda começou a ser nacionalizada a partir de 2018 em intensidades que chegavam a quase 20% e agora a gente atingiu 2,4% entre 2022 e 2021. Bem, o que a gente tem no Brasil é que a gente ainda é um país extremamente violento, né? Felizmente a gente tem conseguido reduzir os números de mortes violentas intencionais. É importante que a gente sempre lembre que essa é uma categoria que agrega os homicídios, as lesões seguidas de morte, os latrocínios e as mortes provocadas por intervenções policiais, porque só assim a gente tem um retrato que pode ser comparado dentro dos vários estados do país, porque cada um conta de uma forma, e para a gente chegar num denominador comum, num número que possa ser comparado, a gente precisa fazer essa soma das subcategorias. Veja, a gente tem uma tendência que tem explicado a queda dos homicídios no planeta, que é o componente demográfico, a demografia, né? O comportamento que as populações no mundo têm observado em termos de envelhecimento da população, redução do contingente populacional em alguns países, diminuição no número de jovens, e isso no Brasil também está presente. Desde o ano passado a gente tem feito uma série de estudos estatísticos mais elaborados, e eles comprovam que a demografia, ou seja, o envelhecimento da população brasileira, a diminuição do número de jovens tem ajudado a conter a violência e, infelizmente, até de uma certa forma meio que redundante, porque durante a última década, e talvez isso ajude até a explicar porque o censo do IBGE trouxe menos pessoas do que nós imaginávamos, nós tivemos um número muito grande de homicídios, e isso afetou a quantidade de jovens na população, e a taxa, e com isso está altamente associada, caiu também. Acho que esse é o primeiro ponto. No mundo todo, os homicídios caem, e sobretudo pelo fator demográfico, o Brasil não ficou atrás. O segundo ponto é um ponto que merece a atenção, que é a dinâmica do crime organizado. O crime organizado
tem passado por transformações muito intensas no país, as facções de base prisional, as milícias, mas, sobretudo, o narcotráfico tem encontrado novos caminhos num processo de interiorização da violência pelo país. Tanto é verdade que nos nossos dados desse ano, quando a gente pega 50 cidades com mais de 100 mil habitantes, a gente vai perceber várias cidades dos interiores do país, né, do interior do país, dos vários estados, já como liderando os rankings de violência letal. Isso é um fator que chama atenção. E, principalmente, fazendo com que a Amazônia, a região da Amazônia Legal, que envolve 9 estados, ela esteja 54% na média, as taxas da região sejam 54% na média superiores à média nacional, ou seja, dos demais estados. Então isso mostra um agravamento do problema, mas ao mesmo tempo um processo de dinâmica do crime organizado que dificulta bastante o dia a dia das polícias, da segurança pública e sem dúvida, impacta muito a sociedade. E o terceiro elemento, para a gente ter muito claro o que tem acontecido, é que nós tivemos uma queda nas mortes violentas intencionais de 2,4% no ano passado. E essa queda foi puxada pelo Nordeste, por 4,5%. Então, e o que aconteceu no Nordeste que, de certa forma, não aconteceu nas demais regiões na mesma intensidade? Uma das características, sem dúvida, é que os governos dos estados que compõem a região investiram pesadamente na modernização das polícias, contrataram policiais, mudaram o equipamento, mas o ponto que eu acho mais significativo é que muitos desses estados estavam implementando programas de integração entre as diferentes polícias. Eu acho que aqui é o ponto central para a gente entender sobre as mortes violentas intencionais. No Brasil, nas últimas décadas, incluindo desde da nova Constituição de 1988, a gente tem confundido segurança pública com gestão das polícias. Então a gente gasta muito dinheiro, é necessário que se gaste dinheiro, mas a gente fica muito discutindo se o dinheiro tem que ser gasto com o veículo, com a viatura, com a arma, com o uniforme das polícias. Isso em qualquer lugar do mundo sempre foi assim, é assim e continuará sendo assim, porque fazer policiamento custa caro. Mas política de segurança não é só gestão do cotidiano das polícias, dessa operação. É você integrar as diferentes polícias, é estabelecer metas comuns, é você pensar que segurança ele tem a ver com garantir o ir e vir da população. E aqui um dado adicional, trazendo aqui para uma discussão, a gente percebe que, com dados da Prova Brasil, do INEP, do Ministério da Educação, a gente percebe que mesmo durante a pandemia, 1.295 escolas do país tiveram relatos de tiroteios e balas perdidas. E o Rio de Janeiro, quando a gente pega proporcionalmente, tem 8 vezes mais risco de ter uma escola com tiroteio ou bala perdida do que o restante do país. Então é extremamente perigoso porque o modelo de enfrentamento é um modelo que a gente vai para cima sem pensar nas consequências. Ou seja, que consequências é essa? Parar a escola, parar o posto de saúde, deixar a comunidade correndo o risco de ser vítima de uma bala perdida. Então, segurança é um direito fundamental e, no que a gente tem visto, a gente tem percebido que os governos, seja União, estados e municípios, eles estão muitas vezes confundindo segurança como gestão das polícias, e esses números acendem um alerta porque, sim, a gente tem redução nas mortes, mas o ritmo tem desacelerado e se nada for feito, a gente provavelmente pode ter a retomada do crescimento no próximo ano já. Uma parte considerável das mortes ocorreu em ações policiais, quase 7 mil, em um ano que teve operações extremamente violentas em cidades como o Rio de Janeiro, né? Mas mudar essa estratégia de entrar atirando não parece perto de mudar aqui no Brasil, né, Renato? Olha, a gente tem que fazer um reconhecimento aqui importante quando a gente fala de polícias. A gente sempre ouviu que as polícias brasileiras são violentas.
algumas polícias são violentas e são muito violentas. Mas a grande maioria, no seu dia a dia, não gera tantas mortes. Então, eu diria que são algumas polícias, em especial as militares, que são as que estão ali na interação do cotidiano, no policiamento ostensivo, mas no caso, por exemplo, do Rio, a Polícia Civil também tem um padrão bastante letal de uso da força. A gente tem que pensar que são poucas as polícias que optam por esse padrão. A média geral não gera tanta letalidade. E entre as que geram alta letalidade, chamou a atenção nos dados que o Amapá continua sendo o estado que lidera as taxas de mortes decorrentes de intervenção policial. Não só isso, também lidera o crescimento nas ocorrências de desaparecimentos, sinalizando que o problema, e muitas vezes esses desaparecimentos, a literatura associa aos desaparecimentos forçados. Então a gente tem percebido que é necessário mudar o padrão de trabalho. Mas aqui tem uma informação importante. O Rio de Janeiro sempre foi o segundo estado, tanto em termos de número absoluto, como em termos de taxa por 100 mil habitantes. E esse ano de 2022, com os dados do anuário, a Bahia superou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com maior número de mortes decorrentes de intervenção policial e também nas taxas. A gente tem algumas polícias que o padrão de uso da força, sem dúvida, gera mortes que precisam ser evitadas. Eu sempre gosto de comentar que alguns policiais de polícias do país explicam sempre que você tem 3 tipos de intervenção. Aquela que é uma execução, que claramente o policial vai ser penalizado pela própria corporação, porque ele abusou, ele assassinou, ele foi criminoso e não policial. Essa, sem dúvida, todo mundo sabe quando isso acontece, a própria polícia extirpa ele das suas fileiras. A outra ponta é aquele caso que é o uso legítimo, quando a gente tem claramente o policial fez uso da força, matou alguém, mas a justificativa está até nas imagens que a gente vê. Mas a maior parte das mortes está dentro de um limbo que, juridicamente, podem até ser justificadas, porque a polícia pode fazer uso da força. Mas os policiais sempre contam que a questão é: poder não significa dever, porque a gente pode aplicar novas tecnologias e fazer um uso gradual da força, dispor de equipamentos para que, mesmo podendo atirar, o tiro seja a última etapa. E com isso você prender o criminoso, mesmo que o criminoso esteja enfrentando a polícia, porque criminoso é criminoso, tem que ser responsabilizado. Então a gente tem que entender que o papel da polícia é preservar vidas e evitar que os impactos, por exemplo, não atinjam as escolas, os postos de saúde e assim por diante. Então, esses números são números absurdos, porque mostram que a polícia poderia evitar boa parte dessas mortes se mudar o padrão de enfrentamento, e talvez aí com isso a gente conseguisse reduzir os índices do país para patamares mais civilizados, né? Porque os dados mostram ainda um patamar de violência extrema muito alto. Eu queria entrar em outro número do anuário, que é o número de crimes contra a mulher. O ano de 2022 teve um recorde de feminicídios, 1.437, teve um aumento de 16% nas tentativas de feminicídios e números igualmente elevados de agressões domésticas. Em quase todos os casos, o agressor ou assassino foi um parceiro, foi um ex-parceiro da vítima. Tem alguns fatores que expliquem esses números tão crus dessa realidade da violência no Brasil? Olha, quando a gente foi fazer uma revisão dos dados e das pesquisas que existem no mundo, porque a gente viu os números e falou, mas esse é um padrão brasileiro ou é um padrão global? A gente percebe que a violência contra a mulher cresceu durante a pandemia.
né? Durante a pandemia e tanto por questões e o feminicídio sobretudo, que estão associadas à lógica doméstica, mas também da produção de renda, de pressões, enfim, muito associada também a outras modalidades. Mas uma coisa que chama muito atenção é que, em geral, quando a gente fala de feminicídio, o argumento mas o registro está melhorando. Pode ser por isso que explica. Olha, o registro está melhorando, só uma parte dos estupros, dos feminicídios, dos homicídios de mulheres e assim por diante, acabam sendo registrada, porque a maior parte dos casos fica subnotificado. Mas como essa é uma variável constante, a oscilação de 2021 para 2022 foi muito intensa, e a gente então percebe que há de fato não só uma melhoria de registro, como um recrudescimento da violência contra a mulher. E esse recrudescimento, segundo nós conseguimos avançar nas interpretações, tem muito a ver com um momento que o país viveu no ano passado em termos de violência que tinha a ver com a violência política, a violência simbólica, o número de stalking também cresceu, que são as perseguições, e a forma como o país concebe o papel da mulher na sociedade. Tem um número aqui que chama muito atenção e mostra a dificuldade de você enfrentar esse problema, né? A gente tem, no caso do trabalho das polícias militares, o registro de violência doméstica, que só passou a ser feito com mais precisão a partir de 2018. No ano passado, nós tivemos 102 acionamentos por hora, em média, no país, de violência doméstica, num crescimento de quase 9%, 8,7%. São 899.485 chamados à Polícia Militar. E olha que paradoxal. Cada vez mais a Polícia Militar precisa estar preparada para lidar com a questão de gênero. Só que a semana passada no Congresso, no Senado, com o apoio da bancada de oposição ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi a autora do projeto, com o apoio do governo atual, avançou na Comissão de Segurança Pública e agora vai ser votada na CCJ, de Constituição e Justiça, o projeto que cria a Lei Orgânica das Polícias Militares. E pasmem, esse projeto limita 20% das vagas para as mulheres. As mulheres deixam de concorrer em igualdade de condições para entrar nas polícias militares. Veja, 102 ligações por dia para fazer atendimento de violência doméstica, principalmente violência contra a mulher. Só que o que acontece? A própria polícia está dizendo, esse é um assunto menos importante. Mulheres a gente vai resumir a 20% do nosso efetivo, com exceção da área da saúde, que pode ser 100%. Isso é um impacto gigantesco na própria forma de trabalho da corporação. A corporação está dizendo, esse não é um problema nosso, mesmo com esse volume crescente de atendimentos. Então, entre o discurso e a prática, muitas vezes até os próprios governos, seja o atual ou o anterior, se aliaram para invisibilizar a participação da mulher no problema da segurança pública e na solução, porque mulheres policiais talvez pudessem ajudar de forma mais eficiente a prever e formular projetos de prevenção. Os estupros também bateram recorde, eles seguem um roteiro parecido, sendo praticados em sua maioria por pessoas conhecidas das vítimas, e nesse universo de 75 mil casos, a gente pode estar diante até de uma subnotificação considerável, né, segundo o IPEA, porque menos de 10% dos estupros são reportados à polícia. Exatamente. E mesmo assim, nós teríamos que ter um investimento gigantesco para a polícia se aproximar de um dos principais chagas que o Brasil enfrenta, que é a violência contra a mulher, e nós temos uma aliança do governo com a oposição para aprovar uma lei que, não é problema nosso. A polícia faz outra coisa. Se não é problema da polícia, é problema de quem pensar a violência contra a mulher? E as principais vítimas, como vocês apontam no relatório, são as crianças.
E houve um aumento considerável de casos de estupros, de agressões em geral, de maus tratos. Tem alguma explicação por que houve esse salto? Dá para relacionar com a pandemia? Então, mesma forma com os crimes contra a mulher, o que a literatura internacional mostra é que com a pandemia houve uma queda no número de registros que já eram subnotificados. Quando a pandemia acabou, o que acontece? Voltou a um padrão, mas o que é mais importante? Qual é o principal espaço de denúncia, de percepção de que uma criança está sendo vítima de abuso sexual, de estupros e assim por diante? A escola. Então, a escola e a nossa análise aposta de que, ao momento que nós voltamos às aulas no ano passado, violências que tinham sido cometidas durante a pandemia e no ano passado explodiram. Por quê? No momento da escola, e se a gente olhar os horários em que os estupros de crianças acontecem, em geral, momentos que antes estavam na escola, é na escola que você consegue perceber que alguém está sendo vítima de abuso dentro da própria família, já que mais de 60% dos casos de estupro de criança estão associados a pessoas próximas, a parentes. Então, a gravidade do problema é muito maior e a família é importante enquanto instrumento de socialização, precisa ser valorizada. Também precisa ter canais que os abusos sejam prevenidos e punidos se acontecerem. E aqui a gente percebe, então, que além de uma melhora do registro, a ideia de a escola como fator de proteção é fundamental. Além dos crimes com violência física, o anuário aponta para uma disparada dos crimes digitais e de roubos de celulares, além de uma queda considerável de assaltos físicos a bancos, lojas e residências. Esses números também exigem das autoridades adequações à estratégia de combate e prevenção ao crime, já que o crime está acontecendo mais no ambiente virtual? Então, esse caso ele é muito importante da gente chamar a atenção, porque ele sugere uma enorme migração do ambiente físico para o ambiente que eu estou chamando de híbrido, porque a porta de entrada para o mundo virtual, principalmente a partir da explosão dos golpes, é o equipamento celular. O número de celulares furtados e roubados, ele retomou mais ou menos o volume anterior à pandemia. Ele tinha caído, agora retomou. Só que antes da pandemia, o celular tinha uma função muito valorizada pelo equipamento. Então, você tinha venda de peças, venda do próprio aparelho ou exportação dos mais sofisticados para países que não controlam o e-mail. Então, esse era tipo o fim da linha da cadeia criminosa do furto e roubo de celular. Agora, o celular é a porta de entrada para tudo da nossa vida. São aplicativos bancários, de relacionamento, de plataformas de e-commerce e assim por diante. O furto e o roubo de celulares é um negócio bastante rentável, porque, ao contrário de todos os outros indicadores, que roubo de veículo, roubo de carga, roubo de estabelecimentos comerciais, roubo a banco, que caíram, o de celulares cresce porque eu preciso do equipamento para poder aplicar golpe, para poder fazer o golpe do aplicativo de relacionamento, o golpe do Pix e assim por diante. Isso tudo se consegue hoje em dia com 1 ou 2 celulares, só que com uma diferença básica. Uma ocorrência de roubo de veículo, de carga, além de envolver violência, a polícia está mais preparada para enfrentar. É uma ideia analógica, que tem investigação e você pega, e as pessoas seriam pegas e presas, ou eventualmente, como no caso do novo cangaço, em confrontos que são até letais. Porém, no caso dos celulares e dos estelionatos, principalmente dos golpes virtuais, o que nós temos? A força motriz, a força principal que rege isso é a receptação, que é muito mal resolvida na nossa legislação. E se a pessoa vai ser presa, primeiro que você precisa de investigação. Se você chega nela, ela vai ficar pouco tempo presa e a chance de chegar é muito menor.
Então, é muito mais vantajoso em termos financeiros, muito menos arriscado em termos de ser pego pela polícia, investir nessas novas modalidades. E qual é o problema? Temos dois aqui principais. Um é que, por exemplo, se eu estou no Rio de Janeiro e sou vítima de um golpe, de um furto de celular, eventualmente a cadeia produtiva do crime vai, por exemplo, estar em São Paulo ou no Ceará para poder acionar o golpe. E aí eu tenho que fazer cooperação entre polícias, o que não é fácil. Ou pior, eu não tenho hoje no Brasil policial civil de investigação em quantidade suficiente, porque as polícias não conseguem fazer concurso em quantidade suficiente, e mais do que isso, o profissional que está sendo recrutado e o profissional existente não necessariamente vem com as habilidades necessárias em termos tecnológicos, em termos de formação, porque se dá muito valor à carreira jurídica, só que muitas vezes eu preciso de engenheiro de software, eu preciso de cientista de dados, e quando esses policiais se formam, eles são rapidamente recrutados pela iniciativa privada que pagam salários muito melhores, ou seja, eu preciso investir na formação do policial, mas a tradição das polícias brasileiras é pensar só de uma forma bacharelesca do direito, esquecendo que polícia não é só persecução penal, é também investigação. Então, para isso, cada vez mais eu preciso de conhecimento, tecnologia e habilidades múltiplas dos profissionais que atuam na área. Desde o começo do ano foram adotadas algumas ações pelo governo federal, como a restrição ao acesso de armas de fogo, mas a manutenção desse modelo dos estados, cada um desenvolvendo seu próprio plano de ação de forma individual, e a ausência de uma política nacional de segurança pública, isso dificulta um combate mais conciso à violência em âmbito nacional? Eu diria que principalmente nos últimos 4 anos, a gente pode olhar e fazer uma análise crua, não é só uma análise política, é uma análise com base nas evidências, que a gente não teve política nacional de segurança pública e que os estados precisaram se virar com os seus próprios problemas. E por que eu estou dizendo isso? Se eu vou dar uma série de elementos. Na área de financiamento, em 2018, foi aprovada um repasse das loterias para a área da segurança, para o Fundo Nacional de Segurança Pública, e com isso a gente começou a ter por volta de 2,5 bilhões de reais a mais todos os anos para a segurança pública, para financiar políticas, projetos e ações das polícias. Esse dinheiro, de fato, está entrando a partir de uma criação do governo Temer. Mas, vejam, o governo que tinha o orçamento do Fundo Nacional de Segurança, o que ele fez? Ele tirou o dinheiro do orçamento e hoje ele só transfere o dinheiro da loteria. Ele fez o discurso de excludente de ilicitude, ele fez o discurso do duro, que bandido bom é bandido morto, todo esse discurso, mas quando a gente vê, se fosse verdade, nós teríamos um crescimento no número das mortes pela polícia. As mortes pela polícia, mesmo altas, caíram. Se nós tivéssemos aumento dos confrontos, como ele incentivava, os policiais teriam sido mais vítimas. Felizmente, menos vítimas policiais foram feitas em relação aos anos anteriores. E boa parte da vitimização policial, 70%, se dá na folga e não durante o serviço. A população prisional do país caiu. Nós tivemos um aumento da aplicação das tornozeleiras eletrônicas, algo que o governo anterior era completamente contra e se colocava contra. Caiu o número de adolescentes em conflito com a lei internados. Se fosse verdade, se nós tivéssemos tido uma política nacional, provavelmente esses indicadores, que eram indicadores que sempre foram muito criticados pelo governo anterior, teriam subido. Então, eu tirei dinheiro, outros indicadores que poderiam mostrar que ele estaria fazendo alguma coisa não fez, mostram ao contrário. Então, no fundo, a queda de 2,4% nas mortes acabou sendo, nós estamos com sorte, porque não foi pela aplicação de uma política nacional. Sim, nós tivemos muita negligência e ainda daria para falar que bastante tudo do que não foi feito ou, ao contrário, do que atrasou, como, por exemplo, as armas de fogo.
segundo o estudo que nós fizemos o ano passado, um pouco antes das eleições, as armas de fogo retardaram a queda. Né? Nós estávamos caindo por volta de 20%, nós passamos a cair por 2%. E uma das razões é que a quantidade de armas em circulação, quase 1 milhão de armas a mais, começou a dificultar o trabalho de redução da violência por parte dos estados. E essas armas começaram a circular sem nenhum controle, sem nenhum tipo de fiscalização, inclusive com o governo atual anunciando medidas, o novo decreto, para tentar ter uma retomada mínima da fiscalização, já que hoje vale tudo, né? Vale qualquer pessoa, inclusive as facções de base prisional, trocando fuzis que antes tinham que exportar e contrabandear, que pagavam 50 a 60 mil, por produção nacional que custa 15 mil. Então acho que isso é uma diferença básica que revela a negligência dos últimos anos. Renato Sérgio de Lima, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado pela sua participação, volte sempre aqui ao ponto. Eu que agradeço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.